Olá, um abraço a todos. Estamos novamente conversando com vocês. Hoje estamos num outro ponto de Laguna, outro ponto turístico dessa cidade que eu gosto muito, né? Onde todos os anos eu fico no verão. Esse ano eu vim um pouco mais tarde, porque eu estava viajando para outros lugares. Hoje eu estou aqui numa localidade chamada Morro da Glória, que é um dos pontos turísticos também, muito alto, muito isolado, não tem ninguém aqui. Muito bom para conversar com Deus, para orar, para refletir, fazer algumas reflexões e também nesse momento aproveitar para conversar com vocês aqui, né? Nesse fim de tarde, o sol aí já quase se pondo e muito lindo esse dia. E eu gostaria de meditar com vocês um tema muito conhecido. Vocês já estão cansados de ouvir falar sobre esse tema, sobre Ezequiel 37. E quando nós falamos de Ezequiel, o profeta Ezequiel, é importante ressaltar que Ezequiel foi um dos profetas que veio para o cativeiro na segunda leva, né? Na primeira leva vieram os jovens Daniel e seus colegas que serviram junto ao rei, né? E Ezequiel não, Ezequiel veio e serviu junto ao povo, né? Tanto que no capítulo 1 ele diz, estando eu junto dos cativos no rio Quebar, abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. Aí no capítulo 2 ele vai dizer assim, né? Deus fala com Ezequiel e diz, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. E a partir daquele momento Deus começa a dar visões para Ezequiel e ele começa a ter várias visões maravilhosas que a gente pode fazer grandes reflexões para cada momento, para cada circunstância. Ezequiel tinha uma palavra certa, sob a revelação do Espírito Santo. O anjo ia mostrando a Ezequiel cada situação, né? E por último encerra lá no capítulo 47, quando Ezequiel é levado para junto do templo e ali Deus mostra o rio que saía debaixo do altar de Deus. Fala sobre a profundidade, da importância de que Deus vai capacitando, vai dando oportunidade para que as pessoas cresçam na vida espiritual, que as águas que começavam pelos artérios, depois iam para o joelho, depois iam para o lombo e chegava à altura em que ele tinha que nadar. E aí fala de profundidade. Mas no capítulo 37, ele fala exatamente uma situação que nós estamos vivendo hoje. É função da pandemia. Nós estamos hoje passando dias difíceis, dias de muita angústia, muita tristeza, muita mágoa e muitas pessoas sentindo-se em um vale de ossos secos. E eu quero meditar com vocês uma palavra, Ezequiel 37, se você tem o seu aplicativo, a sua Bíblia, lê comigo em 37. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou com o Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eram muitos numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi e disse-lhe, Senhor, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos, e diga assim, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor Deus. Então profetizei, segundo me foi ordenado. Quando profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam um contra o outro e se ajuntavam, cada osso no seu devido lugar. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estenderam a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza, ó Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que tenham vida. Profetizei com ele, conforme ele me ordenou,
e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército sobremaneira numeroso. Palavra muito interessante, porque como havia dito que Ezequiel representava exatamente um dos profetas que tinha uma situação diferenciada dos demais, principalmente dos que estavam ali em Babilônia, no cativeiro em Babilônia, e ele estava vivendo no meio do povo e sentindo a angústia do povo. Ele vivia realmente o dia a dia de cada um dos seus irmãos que tinham que fabricar tijolos para manutenção das construções de todas as obras que aconteciam ali em Babilônia. Ele era um jovem que desde cedo conviveu com as mazelas sociais daquele povo. E ele, quando teve um encontro com Deus, quando Deus disse para Ezequiel, levanta-te, ponha-te em pé, que eu falarei contigo, e disse, eu te mostrarei visões. No capítulo 1 diz assim, filho do homem, e quando Deus falou com ele, mostrou, e ele começou a sentir que Deus e tinha um projeto para a vida dele, e ele disse que quando olhou para o céu, teve visões de Deus. E esta foi uma das visões que Ezequiel teve, e todo mundo conhece bem essa história de Ezequiel. Ezequiel 37, quantos já pregaram sobre essa história do ossos secos, vale de ossos secos? Todos conhecem, já ouviram falar sobre essa história. Quando você vai ao culto, algumas conferências, normalmente são esses os temas, não é verdade? Mas eu não sei como você tem ouvido isso, mas quando alguém chega para mim, qual é a sua referência de avivamento na palavra de Deus? Qual o conceito de avivamento quando você lê nesse texto? Quando alguém pergunta, ou quando às vezes pregamos sobre avivamento, o que mais chama a atenção, o que mais se aproxima no conceito bíblico é nós lembrarmos do Vale dos Ossos Secos. Porque lembra um lugar sem vida, sem esperança, um lugar onde Deus escolhe levar o profeta em espírito, porque ali é a esperança do renascimento. E por muito tempo eu me encaixei nesses versículos da palavra de Deus, não como um profeta, evidentemente não, mas como um estudioso, ou como alguém que faz empatia com aqueles que estavam vivendo os dramas lá em Babilônia, mas como alguém que está no vale. Haja vista que essa era uma profecia dirigida a Israel. Lembra sempre, aqueles que não tinham expectativa de vida, não tinham vida, não tinham ânimo, e talvez você voltou para este estado nessa pandemia que estamos vivendo. Talvez estejamos vivendo isso, um vale de ossos secos. Nós não temos, talvez, a mesma sede que temos hoje. Muitos de nós não temos a fome que tínhamos antes. Parece que tudo se tornou muito comum, muito confortável. As pessoas vivem confortavelmente em casa e muita oferta, muita fartura de mensagem. E as pessoas assim, não, eu já estou cansado de ouvir, tem muitos pregadores da internet, eu estou confortável assim, eu acho que não preciso me aprofundar, mas eu penso que é muito mais que isso. É muito mais que isso. É um momento que nós precisamos refletir, que nós precisamos um pouco mais de apenas assistirmos lives, mas momento de vivermos a palavra de Deus na sua essência. Isso que nos chama a atenção. Olha para essa história. Entra nessa história comigo nesse momento. Nesse momento profético. E o meio de todas estas coisas. Quando diz o choro dura uma noite, diz o salmista Davi, mas a alegria vem pela manhã. Entre o choro e o riso existe o consolo, existe o conforto, existe o consolo. Por que Deus não trabalha exatamente diferente? Porque Ele trabalha no meio, Ele se revela no processo.
A gente vai descobrindo Deus no processo, no dia a dia, nas circunstâncias. A gente vai vendo o agir de Deus no processo. A gente vai descobrindo o que Ele está mudando, onde Ele está mexendo, o que Ele está movendo no processo. Mas sabemos do começo, nós sabemos do fim, mas o nosso coração, aquele que sabe todas as coisas e que está no meio. Por isso, Ezequiel, Deus traz o modelo processual. Não é dizendo Ezequiel profetiza a vida e eles viverão. Não, não. Profetiza por etapas. Ezequiel, ossos, pendões, carnes, pele, depois o espírito. Os irmãos entendem? Eu vejo Deus fazendo um avivamento diferente nesses dias, a exemplo Ezequiel 37. Isso me chama muita atenção. A primeira coisa que Deus pergunta ao profeta: o que é que você está vendo? E você, eu pergunto a você, o que você está vendo hoje? E Deus pergunta: poderão esses ossos reviver? Poderá mudar esse momento que estamos vivendo? Pode isso que não tem vida tornar a ter vida? Poderá isso que não tem esperança ter esperança? Poderá isso que estamos vivendo mudar? Talvez seja a pergunta de Deus para nós nesses dias que estamos vivendo. O que nós estamos vendo nesta pandemia? O que eu vejo, talvez, ao que você pode dizer, não há mais força na minha geração. Então profetiza sobre aquilo que você está vendo. Deus, eu vejo, as pessoas estão conformadas demais com um nível muito raso. Profetiza profundidade na vida dessas pessoas, na sua geração. Deus, eu estou vendo aquilo que está faltando na igreja das pessoas. Então começa a profetizar, porque algo está chegando. O que estamos vendo? Deixa eu te falar uma coisa, por pior que seja a visão que você tem do mundo e do que está acontecendo, Deus é suficientemente capaz de mudar todas as coisas, de trazer vida sobre todas as coisas, de ajustar todas as coisas. Oh Deus, mas é muito ruim, eu prefiro fechar os meus olhos e fazer como avestruz, de repente esconder-me ou me omitir. Não faça isso. Não ignore o que Deus está te mostrando, porque enquanto você ignorar, as coisas vão ficar do mesmo jeito. A partir do momento que você tiver atitude, você se tornar uma voz profética, o Espírito Santo está preparado para começar a colocar as coisas no seu devido lugar. Até porque omissão é pecado. Acontece que a gente vê algumas situações, a gente prefere ficar calado. E o Espírito Santo está dizendo: profetiza, fala, denuncia. A minha casa não é mais a mesma desde quando a pandemia começou. Profetiza, porque ela não será mais a mesma. Fala como Josué, diga como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a profecia para a sua casa, para o seu lar. A minha família não é mais a mesma. Profetiza. Diga para ela que o Senhor quer levantar a sua casa, levantar o seu lar. Eu vejo as pessoas indo à igreja sem esperança, com vidas amargas. Profetiza na vida deles. Diga ao coração: você não pode ser enganoso e nem vai dominar desta forma. Eclesiastes diz: há um tempo para se calar, mas há um tempo para falar. Há um tempo para dizer. Há um tempo para você denunciar. Primeiro ponto deste avivamento, quando Ezequiel começa a profetizar. Amém? Você entende isso? Quando ele começa a profetizar, ele profetiza e acontece uma coisa que Deus não avisa que iria acontecer. Deus avisa que os ossos iriam se juntar. Deus avisa que iria tocar nos músculos. Deus disse que haveria tocar na carne, disse que ia tocar na pele. Mas acontece algo que Deus não avisou. Pergunta: o que, por exemplo? O que eu posso dizer? Deus não disse que haveria um barulho. Haveria um ruído. Que ruído é esse? Ossos voltando ao seu devido lugar. Você entende? A gente não está preparado para o barulho do ajuste de Deus em nossas vidas.
E toda mudança traz transformação, deformação. A gente não está preparado para deixar Deus tocar a nossa estrutura, porque ossos fala sobre estrutura. A Bíblia fala sobre avivamento. É o avivamento que vai sacudir as nossas estruturas. E aquilo que estiver fora do lugar será ajustado por Deus. E vai fazer barulho. Não será nada silencioso. Será revolucionário. Deus mexer nas minhas dores. Vai fazer barulho Deus tocar nas minhas feridas. Vai fazer barulho se Ele mostrar onde eu escondo as minhas coisas, meus pecados de estimação, meus pecados premeditados, meu egoísmo, o meu egocentrismo. Se eu deixar que Ele toque na minha vida, vai fazer barulho. Você entende? A gente prefere fechar a porta, esconder as coisas debaixo do tapete, para que as pessoas não percebam que está fazendo barulho Deus mexer dentro da gente. Você pode pensar. Mas deixa eu te falar uma coisa, se ninguém profetizou sobre a sua vida, eu vou profetizar hoje aqui. Deus vai ajustar os ossos da sua estrutura, Ele vai fazer barulho de organização sobre a sua vida, Ele vai ajustar aquilo que está fora do lugar. Isto é avivamento. Você entende isso? É faxina, é limpeza. Eu sempre falo, dou exemplo de que quando você começa uma faxina, você começa a remover muitas coisas. Nenhuma faxina ela é silenciosa. Ela é cheia de ruídos, ela é cheia de improvisações, de circunstâncias que você não espera. Ela sempre traz incômodos e principalmente barulho, porque você vai entender que algo incomum está acontecendo quando você vê que algo está fora do lugar. Não é verdade? Como é que funciona uma faxina? Nenhuma faxina deixa tudo normal. Toda faxina, toda organização tira o velho e traz o novo. Tira o velho e traz o novo. É esse o processo. Talvez Deus calou tudo aí fora para que você pudesse afinar os seus ouvidos para ouvir a voz que é necessário ser ouvida. Talvez fechou todas as portas por aí para te apresentar uma porta que nunca se fechou e nunca que vai fechar, que é a porta do seu quarto, onde você pode buscar ao Senhor conforme Ele ensinou. Você acha que o véu foi costurado? Não foi costurado. Dá para entrar, tem lugar, dá para ir profundo, dá para ir no santo lugar, dá para ir no santo dos santos, onde você pode vê-lo como Ele é, senti-lo como Ele é. É isso que Deus está mostrando a Ezequiel e mostra a nós. Às vezes nós queremos ir para a caverna, esconder as coisas lá como Elias, talvez como foi para Elias, e Deus vai perguntar, como perguntou a Elias: o que você está fazendo na caverna, Elias? E eu pergunto para você: o que você está fazendo na caverna? Vergonha não é não ser organizado. Vergonha não é receber uma faxina da parte de Deus. Vergonha é fingir que nada está errado, que nada está sujo, que nada precisa de uma faxina. É fingir que nada está acontecendo. É ignorar as coisas que estão ao nosso lado. Primeiro, Deus mexe nos ossos, na estrutura, na base, no fulcro. Faz barulho, faz estrondo, faz ruído. Deus pega de lá e coloca aqui e mexe lá. Pega e traz para perto. Deus junta o que está separado, o que está longe. Deus aproxima o que está distante. Isso é maravilhoso. O que estava distante antes de tudo acontecer? É o que estava faltando antes de tudo acontecer. Não sei com você, mas talvez comigo. Talvez um exemplo, né? Para mim, família. Sinto falta da minha família. É algo diferente. Tenho saudade deles. E talvez precisasse mexer na minha estrutura para juntar. Quem sabe Deus está mexendo nessa estrutura para juntar as famílias que antes apenas se reuniam para assistir televisão. Hoje não. Hoje, quem sabe, a família está unida por um processo de cura, de luta para a sobrevivência. É assim que Deus faz. É assim que Deus age. Deus tem os seus métodos e nós temos que entendê-los. A segunda coisa que Deus faz nesse avivamento diferente, a Bíblia fala
que ele toca nos músculos, ele faz crescer músculos sobre os ossos secos. Primeiro Deus organiza tudo no lugar, não é verdade? Depois Deus faz crescer músculos, me falam sobre força, determinação, coragem, um avivamento onde Deus está ajustando a nossa verdadeira força. Porque a força de um avivamento não é dita por quantas vezes você pode ser batizado com o Espírito Santo, mas quantas palavras de verdade são liberadas, palavras liberadas que você abençoa e são vividas com as pessoas quando você sai daquele lugar. A força de uma geração avivada não é em quantos estão caminhando, para onde essas pessoas estão caminhando. O que decidiram fazer das suas vidas. A força de um avivamento não vai apenas só naquele momento de emoção ou de ânimo. Sim, já está avivado, já está recebendo vida, mas quem sabe por isso a gente age assim. Mas o processo de avivamento, o fulcro, a base, está enquanto ele transforma quando você recebe isso de Deus. O quanto ele te transformou é quando o homem morto na sua natureza adâmica, pecaminosa, na sua depravação, na sua miséria, na sua incredulidade, na sua carne, no seu pecado, se encontra com Cristo, o Salvador, e que dá vida, e que renova e diz, e nos promete vida e vida com abundância. Não temos mais viver, mas temos que ser como Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quais são as palavras que saem da boca? E quando falamos, é Deus. E é isso que nós temos que pedir. Deus, a alegria da salvação. E não dizer, Deus, dá-me conquistas aqui. Dá-me um futuro promissor apenas na vida material. Não. Isso é importante, mas não é o mais importante. O avivamento é diferente. É primeiro dizer, eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim, como disse Isaías. Deus coloca músculo, coragem, força de verdade para que todos nós tenhamos determinação de fazer acontecer as coisas. Você pode olhar nesse momento e olhar aqui onde estou, nesse lugar lindo, e dizer assim, olha para mim, o meu porte físico, esse jovem é forte. Não, eu também sou frágil, eu sou estrutura humana. Nós não somos fortes, nós dependemos de alguém que é forte por nós. Forte é quem vive em mim. Forte é quem está comigo. E quando nós olhamos que a gente conquista as coisas que a gente vê que a gente é fraco, sabe que é forte por nós. E que a vitória está em Cristo. A gente não rouba a glória de Deus. Nós não roubamos elogios de Deus. Nós não roubamos os aplausos de Deus. Pelo contrário, a gente fala glória ao seu nome. Glória a Ti pela natureza, por tudo isso que nós vemos que Tu nos dá. É a glória. É a força de Deus que faz isso, é a força de Deus em mim. Ele me tomou pela mão direita e me tirou de lá. Me fez renascer, me fez reviver. Como disse o salmista, tirou-me do charco horrível. Essa é a estrutura que vai tocar na minha força. Esta energia. Depois, no tocar nos tendões, nos músculos, o Senhor faz crescer carne sobre estes músculos. Carne. Pensa bem nisso. Fala sobre sensibilidades. Você entende isso? Um avivamento que vai tocar na minha sensibilidade. Porque eu não sei se você se lembra, mas a Bíblia fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito irá esfriar-se. O nosso amor é um amor insensível. Porque nós falamos que amamos, mas na prática temos dificuldade. No primeiro momento, a gente prefere passar de largo. Nós postamos que amamos, fazemos depoimento que amamos, compramos coisas dizendo que amamos, damos cesta básica, dizemos que amamos, mas ao menor sinal que alguém precisa ao meu lado, presencial, física, se pudermos, passamos de largo. Nós olhamos para alguém que caiu, ao invés de estender a mão e dizer, levanta-te, sobe aqui, pega meus ombros, eu te carrego. Não, muitas vezes precisamos e preferimos acusar, derrubar, jogar para baixo. Não é assim que o ser humano é. Somos insensíveis. Onde estão
os nossos olhos como de Jesus, para enxergar como bom samaritano. Eu não vejo o momento em que Jesus ouviu chamar. Eu não lembro de que alguém que tenha gritado por Jesus como o cego de Bartimeu, dizendo, filho de Davi, Jesus parou, como a mulher cananeia, Jesus parou. Foram ouvidos e fizeram Jesus parar. Jesus parou com todos os gritos, todos que chamaram, todos que clamaram. Jesus ouviu. Sabe qual é o fruto da insensibilidade? A arrogância. Nós temos esse problema, soberba, autossuficiência. Nos tornamos como os fariseus. A gente pratica o bem, a gente não tem intenção de praticar o bem. Às vezes fazemos apenas por fazer. A gente fala coisas boas, talvez a intenção não seja as coisas boas, não é para que alguém seja animado, seja fortalecido, para que alguém possa curtir a foto no Instagram, ou talvez uma like no vídeo, ou talvez para alguém curta nossas redes sociais. Não é assim hoje? Não é isso que nós vemos na internet? As pessoas necessitadas não precisam de uma rede social, elas precisam de um Cristo presente na vida deles, habitando dentro de nós, onde cartas vivas, presenciais, onde possamos sermos vistos, que o nosso comportamento carregue sensibilidade, que as nossas palavras carreguem sensibilidades, que a gente ama corrigir, a gente ama dizer coisas, mas a correção só é fundamental numa coisa: no amor. Quando nós amamos, Deus vai tocar na nossa sensibilidade. Porque só sabe ajudar quem um dia precisou ser ajudado. Só sabe amar quem um dia entendeu que foi amado. Só sabe curar quem um dia foi curar e sangrou e alguém ajudou a ser curado. Depois de tocar nos ossos, de tocar nos músculos, de tocar na carne, ele vai tocar na força, tocou na sensibilidade, e Deus então resolve estender uma pele sobre tudo isso, não é? Não é o que está escrito? Fica firme aí. Deus estende pele sobre tudo isso, e pele fala sobre aparência. Sim ou não? É verdade ou não é? O que representa a pele? Um avivamento que vai tocar na nossa aparência. A gente não precisa de ídolos gospel com cara de avivamento de Deus. Nós necessitamos de pastores, super pastores, super pregadores. Não, nós não precisamos de alguém que possa compor o ritmo do momento e nós temos que seguir. Não é isso que precisamos. Nós precisamos do secreto, ou de alguém que pega o seu violão, ou seja o que for, com a sua voz, mesmo desafinada, no seu quarto, mas que a sua adoração seja perfeita para Deus naquele momento. Música, todos podem compor e todos podem cantar, mas só adora os verdadeiros adoradores, aqueles que conhecem a Deus em verdade. A gente não precisa das pregações mais eloquentes. A gente precisa da palavra viva que faz sair feito na vida das pessoas, aquela que liberta, aquela que é a verdade, aquela que quando eu ouço a sua pregação, a minha fé se alimenta e eu me regozijo nela, aquela que quando eu vou ao culto e ouço ela, eu sou como alguém que foi constrangido a reconhecer que não somos nada sem Deus e sem o Espírito Santo e que nós dependemos dele. Nós não necessitamos de ninguém estiloso colocando cartazes com fama, mas precisamos palavra que a palavra que faça, exerça e arranque a força do velho homem das pessoas. É isso que nós precisamos desse dia. É isso que precisamos trazer de volta. Eu sou de uma geração de avivamento, eu fui forjado no avivamento, eu sou de uma geração em que Ironside, uma geração de fogo, uma geração que sempre quis
buscar ao Senhor. E nós fazíamos isso de madrugada, fazíamos no mato, fazíamos vigília, íamos buscar, porque isso era alegria, isso é o que nos sustentava no nosso tempo de jovem. Isso se compara a uma casa edificada. Algumas são sobre a rocha, outras não. A Bíblia diz que as mais belas poesias e cânticos foram escritos em tribulação. Não é assim. A maior conferência não se compara a um encontro com o Espírito Santo. Esta é a maior conferência. É quando estamos na dependência dEle, quando estamos sobre a égide do Espírito Santo de Deus, quando Ele nos molda. Como diz o apóstolo Paulo, que nós seguimos ao Espírito, se nós fizermos a vontade do Espírito Santo, Ele vai nos guiar. Muitos têm substituído por outras coisas. Tira fora aquilo que tem substituído Jesus em tua vida, aquilo que tem substituído o Espírito Santo. Estamos vivendo os dias de Nabucodonosor. Quem levanta uma imagem ao rei? Nem toda imagem levantada vai dar glória para Deus. Saiba disso. Nem todo louvor entoado vai dar glória para Deus. Você entende isso? Nós precisamos reconhecer que quando Deus toca na estrutura, depois de tocar na força, na sensibilidade, na aparência, porque nós vivemos às vezes de aparência, Deus quer mais profundo. Deus quer mais do que aparência. Eu nunca vi alguém postar nessa onda de redes sociais. As pessoas não colocam fotos feias, mas o máximo alguém postando alguém chorando para dizer que está triste. Não é assim que funciona hoje? As pessoas se utilizam dos seus meios, das suas formas, de serem lembrados e de repente mostrar o que ele sente naquele momento. Na verdade, as redes sociais estão pescando a gente. Não é assim? Quando a gente deveria usá-las para pescar alguém, alcançar as pessoas, levar uma palavra de esperança. Depois de tudo isso, a Bíblia diz, está tudo pronto. Sim ou não? Está completa a obra? O processo está completo na sua vida, na minha vida, em nossa vida? Mas Deus já não tocou na estrutura, já não está refeito, já não está um ser de pé, Deus já não tocou na força, já não está forte, já não tocou na estrutura, já não tocou na acessibilidade, já não está pronto. Deus já tocou na aparência, já não está pronto? Não. Tem tudo isso, mas está lá caído. Ainda é apenas um corpo no vale de ossos secos. Tem tudo isso, mas está caído no vale. Concorda? Glorificado seja o nome do Senhor Deus. Está faltando uma coisa. Isso que está faltando é essencial, fundamental, indispensável em nossa vida. A estrutura está pronta, está ali, e você pergunta, sim, mas a estrutura está pronta, já não é suficiente? Não. A estrutura é essencial se ela não tem vida. Tem força, mas não tem vida. Talvez tenha até sensibilidade, mas não significa que tenha vida. Talvez tenha até uma aparência incrível, mas está lá morto. Deus vira para o profeta e diz, agora profetiza uma coisa que não está do lado de fora. Algo que está dentro precisa ser colocado para que eles sejam vivos, para que eles possam reviver. Ali dizia, eu porei sobre vós, eu porei sobre vós, eu porei sobre vós. Quando chega nesse momento, Deus diz assim, eu porei em vós. Agora eu vou trabalhar o lado de dentro. Não é mais naquilo que todo mundo vê. Agora eu vou trabalhar naquilo que está dentro de você, no seu interior, naquilo que ninguém nunca viu, naquilo que ninguém conheceu, porque é ali que eu vou estabelecer a minha vida. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer.
Não é mais sobre, é o externo, o estereótipo. Não. O que eu faço agora, Deus? Pergunta Ezequiel. E Deus disse para Ezequiel, profetiza o Espírito. Mas não profetiza de qualquer jeito não, Ezequiel. Não é assim não. Porque o que pode trazer, estrutura Deus pode trazer de qualquer lugar. Mas eu tenho algo, até do lugar que você menos espera. Mas o Espírito vai vir dos 4 cantos da terra. Porque quando o Espírito vier dos 4 cantos da terra, vai trazer o quê? Direção. Ele vai trazer direção para a minha vida, para a tua vida. A Bíblia fala que o Espírito vem de fora para dentro. Há uma diferença muito grande aqui entre trabalhar o exterior e trabalhar o interior. A estrutura, ela só forma o exército se tiver o Espírito. Se tiver vida, senão apenas um corpo. Só forma um exército se tiver espírito de vida. A sensibilidade só pode tocar essa geração se tiver vida. Porque Deus tocou na aparência, o que traz vida não é a aparência. Deus manda mudar a ótica. Ele precisa mudar, fazer prevalecer a sua presença em nossas vidas. Mas quando o Espírito vem, acontece uma coisa muito importante. Aqueles que estavam caídos se levantam como um numeroso exército e surgem do nada. Aqueles que não tinham esperança, agora estão de pé. Aqueles que todos olhavam para ele, que não iriam dar em nada, depois de uma palavra profética em suas vidas e no agir do Espírito Santo em suas vidas, agora estão de pé. E não somente estão de pé, mas estão prontos para lutar, porque formam um exército numeroso para Deus. Entende isso? Não é isso que vemos nas transformações das vidas? Uma pessoa caída e quando o Espírito de Deus encontra, como elas se transformam, como Deus transforma um dependente químico, um alcoolista, como Deus transforma uma prostituta, transforma um homem pecador, transforma o ser humano. Você precisa entender, é neste momento que o Espírito Santo age. Deus age no vale seco, em vidas mortas, vidas vazias, e transforma as pessoas em pessoas livres, libertas. Se nós fizermos assim, se nós agirmos assim, nós não vamos permanecer mortos no vale. Eis um profeta que levantará para dizer: haja vida sobre você, haja vida sobre a tua família, haja vida nos seus negócios, haja vida em tudo que você fizer. É isso que Deus está prometendo para nós, vida e vida com abundância. Olha, eu trabalho há alguns anos, trabalhamos com jovens dependentes químicos. E uma das coisas que nos chama a atenção com aqueles jovens, quando eles se recuperam, é que quando eles são cheios de Deus, quando eles estão cheios do Espírito Santo, esses jovens, na prática, se tornam uma nova criatura em Cristo Jesus. São ossos secos que se levantam de um vale, mortos, e agora estão vivendo um processo novo de vida. Esse novo exército está de pé. É isso que eu quero que você seja conclamado a ser, um exército de pé. E nós vamos falar, Deus mudou a nossa geração no meio do processo. Deus mudou a nossa geração em etapas de avivamento. Deus reencontrou no meio. Deus revelou no percurso, no caminho. Você entende isso? Deus vai se revelando no caminho, vai se mostrando para aqueles que estão nessa situação. Por isso, meu amigo, se você está no processo, não desiste. A voz que disse no começo você seria apenas um derrotado, que você seria mais um no vale. Não, ainda ecoa sobre nós a voz do profeta, a voz de Deus, dizendo: levanta-te, levanta-te. O Espírito está dentro de você, agora te levantando. E a ordem é: levanta-te, ossos. Porque ali há vida. Onde há Deus há vida. Onde tem o Espírito de Deus há vida.
Onde tem o Espírito do Senhor, a liberdade. Onde tem o Espírito do Senhor, a mudança de comportamento, a mudança de atitude, a mudança de propósitos. Onde tem o Espírito Santo de Deus, a segurança. Aleluia! E é isso que nós queremos oferecer para você. Eu quero que você, nesse momento, reconheça, nesse momento em que nós estamos olhando para aquele sol que está se pondo lá atrás, que agora se finda nessa tarde linda, né? Nesse novo e feliz arrebol que lá está. Deus começa a dizer para todos nós de que Ele é o começo, Ele é o princípio e Ele é o fim de todas as coisas. Esse sol que você está vendo se pondo é o mesmo sol que nasceu no outro lado, que agora se põe, que cumpriu a sua etapa de trabalho. Ele cumpriu a missão nessas 12 horas aqui. E agora se põe e traz para nós a noite. Mas eu quero dizer que o sol da justiça que é Jesus em nossa vida, Ele é o sol que não se apaga. Ele vai ser sempre em nossas vidas um feliz e novo arrebol para a nossa eterna felicidade. Deixe que Deus seja esse sol sempre e eterno em sua vida. Em nome de Jesus, Deus abençoe a tua família, o teu lar, o teu casamento e Deus possa te proteger e guardar hoje e sempre. Amém.